pessoal, é uma grande alegria estar aqui com vocês. E hoje nós trouxemos dois temas assim muito relevantes, tanto para homens quanto para mulheres. Nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino e também nós vamos falar sobre a neurociência aplicada aos negócios. Para isso, nós vamos conversar com duas pessoas que já são referências no assunto. A Wirla Carla, ela que é líder de mulheres, fundou o projeto Mistura Feminina e está aqui conosco. Também a Adriana Brunier, que foi professora, é palestrante e hoje decidiu se especializar em neurociência. Tudo bem com vocês, meninas? Tudo ótimo. Estamos bem. Estão bem, né? Então tá, pra gente começar, vamos falar um pouquinho de vocês. Wirla Carla, eu sei que você é casada, tem um casal de filhos, mas conta pra mim um pouquinho da sua história. Como que começou essa coisa de arder sobre empreendedorismo, sobre liderar mulheres? Não foi do dia pra noite, né? Não foi. Isso mesmo, casada, eu tenho uma adolescente, né? Um filho de 7 anos. E eu comecei a empreender há 6 anos atrás, com moda infantil. E comecei a ter inúmeras dificuldades, claro, porque eu não sabia nada sobre empreendedorismo. Mais de 20 anos CLT. Então saí e comecei a empreender achando que era fácil, né? E é extremamente difícil até para aquelas que fazem curso e entendem um pouco, né, do mundo dos negócios. Empreender é para os fortes. Então eu comecei a ter várias dificuldades. Não tinha amigas empreendedoras, não tinha um grupo de apoio e eu me vi perdida e querendo desistir do meu negócio. Então eu fui atrás de algumas pessoas, né, que pudessem me ajudar. Alguns grupos fechados aqui da cidade me disseram não podia entrar nesses grupos. E começou a gerar um desejo muito forte no meu coração de achar mulheres, né, que estivessem na mesma situação que eu para a gente trocar experiências. Por não ter amigas empreendedoras, foi muito complicado achar pessoas que estavam ali como no começo do empreendimento, que estavam com essa dificuldade para a gente poder conversar, trocar figurinhas e etc. Então nasceu aí o desejo de ter um projeto, né, de ter um grupo. E assim começou a Mistura Feminina. Mas esse grupo, como que ele começou? Ele começou a partir de outro grupo? Você se sentiu rejeitada? Como que foi essa coisa de se sentir rejeitada? Eu me senti rejeitada, exatamente, né? Existia um grupo na cidade antigamente e eu fui atrás, né, para fazer parte. Eu fui rejeitada, realmente. E tentando achar pessoas, né, que pudessem me ajudar, eu levei uns 7 nãos. Me vi muito na história da Adriana, que a gente estava conversando antes. E esses 7 nãos, eu não entendi por que eu não desistia, né? Porque eu acredito, assim, que o projeto primeiro nasceu no coração de Deus para depois nascer no meu coração. E antigamente, com 1 não, eu já tinha desistido. E 7 nãos, eu não desisti. Então, assim, algo tinha de muito forte naquele propósito. E o que é de forte que tem nesse propósito? Porque as pessoas falam tanto de propósito de um lado, propósito do outro, de vocação. O que você entende de propósito? Que propósito é esse? É o propósito de ajudar mulheres. O propósito de mudar vidas. Assim como a minha foi transformada por conta do projeto. Porque no início não era só mudar pessoas. Eu fui mudada. E é tão interessante que a Wirla foi minha aluna na faculdade em administração. E aí ver ela falar assim, que ela não sabia empreender, é algo bem interessante, porque as pessoas saem da faculdade com uma bagagem conceitual, teórica muito grande. E quando vem para o campo de batalha, a história é bem diferente. E os nãos da Adriana? Conta um pouquinho da história da Adriana. Teve não, teve rejeição, como que foi? Me conta. Um monte. A Adriana começou no mundo corporativo. Eu vim de uma multinacional, que é a Volkswagen. Fiquei por 10 anos na Volkswagen como gestora de negócios. Depois fui para a universidade, me tornei docente. Fui docente universitária por 19 anos. E amava. Estava comentando com a Wirla que eu sempre imaginei que a docência fosse o meu combustível de vida. Só que por identificar gangorras de levantar, cair, o que a gente vê muitas vezes os empresários e empreendedores passando, e aí a gente pensa assim, gente, será que eu não sou para isso? Mas eu estudei tanto, eu me capacitei tanto,
E aí foi quando eu cheguei na neurociência. Calma, vamos chegar lá. Não vamos entregar a cereja do bolo. Vamos voltar aqui para o Wirla. Entendi. Depois de muitos não, surgiu mistura feminina. Mas assim, hoje a gente te vê muito conhecida na cidade, você recebendo prêmios e tudo mais. A gente tem uns eventos, né? Fala para mim um pouquinho da dinâmica do Mistura no decorrer do ano. Eu sei que tem um próximo evento vindo aí. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. O Mistura começou, na verdade, para fazer feiras em garagens. Esse era o propósito inicial, né? E a gente juntava ali para fazer essas feiras e foi crescendo de uma forma assim que nem eu entendia o crescimento desse projeto. De tão grande é a necessidade das mulheres estarem dentro de um movimento. E hoje nós temos dentro do projeto, além das feiras de negócios, eventos corporativos, né? O Conexão Super Mulher, que é esse evento que está chegando agora, e os cafés com ela, que é o nosso xodó, que eu falo para todo mundo, gente, é o xodó do Mistura Feminina, é o café Porque é com gostoso elas. tomar café com a mulherada? Gente, é muito gostoso. É como se fosse um clube da Luluzinha. Mas a gente não deixa a conversa solta, então não é um grupo de fofoca. É um grupo profissional. Tem propósito nesses cafés, então sempre tem uma palestrante, uma convidada especial que traz um tema pra gente. E depois disso a gente, né, vai falar sobre esse tema, vai conversar umas com as outras, a gente vai tomar o nosso café, vai conhecer as nossas amigas, nossas parceiras ali, vai entender um pouquinho. Gerar networking. Gerar esse network, entender as necessidades dessas mulheres, porque a gente às vezes acha que só eu estou passando dificuldade. E a gente vai entender que não, que todo mundo passa essas dificuldades. Uma coisa que, assim, eu já trabalhei com mulheres e uma coisa que a gente escuta muito. Muitas vezes as palestrantes falam, nossa, mas fulana está muito mimimi. Ai, que não aguenta isso. Não tem até a palestra do último café que eu estive, falou um pouquinho sobre o antifrágil. Como que dosa essa questão? A gente sabe que tem mulher mimimi, mas também tem mulher que está sofrida, que está precisando de ajuda. Como que você equilibra? Porque eu vejo que você é muito querida nesse sentido. O projeto, ele me fez ser uma mulher que tem empatia, coisa que eu não tinha antes. Então, assim, você não tinha antes? Não. Eu achava que não, mas assim, revelações, com o projeto, quem vê a Wirla hoje não acredita. Eu mudei muito com o projeto. Então, assim, igual eu falo, o projeto não é só para transformar a vida das mulheres, ele está transformando a minha. Porque hoje eu me vejo uma mulher com mais empatia, coisa que eu não era antes. Então, eu entendo mais, né, as necessidades e as dores, porque eu acho que eu passei por isso e hoje eu consigo enxergar isso. Mas, assim, eu acredito que as dores e essa demanda que as mulheres têm, né, cabe mais a Adriana, viu? Porque aí entra a neurociência mas de já verdade. Mas já que a gente está na praia da internet, vamos nadar aqui um pouquinho, né? Entrar no mar, vamos lembrar do pessoal de casa, perguntar, e aí, você que é mulher, se considera uma mulher mimimi? Você tem uma mãe mimimi, uma esposa mimimi? O que é ser mimimi para você aí de casa? Deixa aí nos comentários que depois a gente vai conferir e vai trazer para o próximo programa, pode ficar tranquilo. Posso falar o que é o mimimi na neurociência? Eu já ia te perguntar isso. E aí, Adriana, o que é o mimimi na neurociência? Quando as pessoas rotulam outras, sejam homens, sejam mulheres, em relação aos títulos e rótulos de mimimi, nós precisamos entender que as pessoas têm comportamento relacionado às suas dores emocionais. Como assim dores emocionais? Dentro do nosso inconsciente, tudo que nós vivemos é registrado. E aí, dentro dessa trilha neural, forma-se uma capa de proteção. Por mais que a pessoa não lembre, aquela frequência da trilha neural emana energia. E aí, muitas vezes, ela tem comportamentos que nem ela tem consciência de que ela está tendo um comportamento de mimimi, mas responde a uma dor, a um congelamento emocional que ela tem. Então, a Wirla, como ela falou, a empatia, a compaixão de um líder de um grupo é o melhor posicionamento para liderar essas pessoas. Mas como que você explica uma pessoa como a Wirla que se considerava não antipática, mas que não tinha aquela antipatia e agora consegue identificar e perceber melhor essa dor do outro e até separar, não está exagerando, não está exagerando? Que caminho que ela percorreu que fez ela vencer essa barreira? Dentro de todo o ambiente que nós convivemos, desde a barriga da nossa mãe,
até os nossos dias de hoje, a ambiência nos transforma. O convívio da Wirla com essas mulheres gerou novas trilhas neurais, gerou novas sinapses de percepção do ambiente que ela estava inserida. E ela, como líder desse grupo... Mas peraí, o que é sinapse? Porque às vezes para o pessoal de casa fica assim uma coisa muito técnica, muito de médico. O que seria essas... Tá, vou explicar. A nossa testa é o nosso córtex frontal, chamado como consciência. É tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, todo o consciente coletivo, todos os modelos que tem aí no ambiente para a gente aprender. O nosso inconsciente, que é atrás da nossa cabeça, o nosso cérebro reptiliano, que todos os animais têm, ele comanda a nossa vida 95%. Tudo o que acontece, até quando a gente dorme, é registrado no nosso inconsciente. Seja um barulho, seja um cheiro, seja um movimento, mas o seu corpo está em descanso. E no topo da nossa cabeça, nós temos o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. Raiva, mágoa, ódio, carinho, tudo nós sentimos. E aí, quando nós falamos de trilhas neurais, que são os nossos neurônios, morrem neurônios e nascem neurônios todos os dias. Toda a experiência, essa experiência do podcast aqui hoje, está criando novas trilhas neurais de memórias desse momento. Posso ter 90 anos, a minha consciência pode esquecer, mas o meu inconsciente vai ter esse registro. E isso acontece desde quando? Começa desde quando o óvulo fecunda e vai lá para dentro do útero da mãe. Ali começa a formação de tudo. Existe um estudo chamado epigenética, não muito antigo, é um estudo recente, onde foi feito um estudo com mulheres grávidas que estavam na Segunda Guerra Mundial. E essas 40 mulheres grávidas durante a Segunda Guerra Mundial passaram muita fome. E elas foram acompanhadas por 3 gerações. Por quê? Porque o nosso DNA hoje é comprovado que ele carrega códigos de memória do sentimento dos nossos pais. E isso você acha que se aplica, por exemplo, neurociência e negócios, quando agora já vamos começar a entrar um pouquinho nisso, né, Wirla? Você que lida com empreendedoras, você conhece muita gente que trabalha, estuda, dá o sangue e não vê retorno financeiro? Eu. Olha ela se revelando! Gente, porque assim, é exatamente isso que a Adriana tá falando, né? De coisas que a gente viveu na infância e até talvez, né, de gerações. Às vezes essa fome ela passa por gerações. Essa fome seria uma fome genética? Nesse estudo comprovou-se que 3 gerações à frente ainda existiam pessoas que ainda, mesmo tendo abundância de alimentos, ainda assim ela passava por escassez de alimento por código de memórias de herança genética. Tudo é energia. Então, ele trouxe energia daquela informação há 3 gerações atrás. Então, é possível dizer que tem muitos milionários que têm muito dinheiro, mas que têm comportamento e mente de coisas que herdaram, às vezes, de uma escassez dos pais, dos avós, mesmo a pessoa sendo próspera, não, que é um conceito maior. Mesmo ela sendo rica. Você já ouviu que a maioria desses bilionários, milionários, quando eles vão falar sobre a sua vida, eles falam, já quebrei tantas vezes? Quando ele fala que quebrou tantas vezes e agora ele conseguiu romper esse ciclo, pode ter certeza que ele acessou aonde estava o código de bloqueio. Porque senão ele não teria quebrado tantas vezes. Código de bloqueio. Vamos começar falando o que é isso. A Adriana, você começou a falar que ela era professora, palestrante, e do nada virou na neurociência? Como que foi essa virada de já foi do nada? Não, o que acontece? Eu vim parar na neurociência porque eu queria entender por que dentro da minha vida profissional existia um ciclo vicioso. E dentro da neurociência a gente chama de ciclos de repetições. E eu queria entender que quando eu chegava no cargo mais alto nos locais onde eu trabalhava,
Por que eu não conseguia me manter por lá por muito tempo? Isso começou a virar uma constante. E eu queria entender onde estava isso. Foi quando eu entrei na neurociência para descobrir a gangorra da minha vida profissional. Cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Picos e vales, picos e vales. Sim, e aí foi quando eu descobri que dentro do meu inconsciente eu estava bloqueada num processo de quebrar da minha família na época do governo Collor, quando foi confiscado os cruzados. Meus pais quebraram literalmente e eu fiquei bloqueada naquele registro. Então, tudo que eu ia fazer, a gente estava num ápice de conquista, nosso dinheiro foi confiscado. Então, emocionalmente, você repetia aquele ciclo. Eu chegava no topo e lá eu não ficava. Chegava no topo e lá eu não ficava. Mas, assim, para o pessoal de casa, para eu entender, por exemplo, no seu foi desse específico da quebra desse plano Collor, né? Uhum. Na vida de cada pessoa é algo específico. E como que a gente acessa essa informação? Acessando as camadas do inconsciente. Os meus clientes, quando vêm, eles perguntam assim, você vai me hipnotizar? Não, não tem nada com hipnose, é tudo ciência. Nós vamos tirando camada por camada do inconsciente, é como se a gente abrisse as gavetas cronológicas e a gente vai tomando consciência. E aquela trilha neural que emana energia de escassez, de abandono, de frustração, de perdas e de fracassos, aquela trilha ela é neutralizada, ela para de emanar energia. Se você olhar na internet, as cores de uma trilha neural, ela tem cor de luz. Aquela cor de luz é porque ela está emanando energia. Quando aquela trilha neural é neutralizada, ela apaga. Quando ela apaga, ela deixa de emanar energia, ela deixa de atrair para você mais do mesmo. Tá, mas aí o que acontece depois? Vamos pegar, por exemplo, a gente tem lá um grupo de empreendedoras do Mistura Feminina, inclusive você vai ser a palestrante, né, no próximo Super Conexão. Vai dar uma palestra, vai aprofundar melhor. Meninas, vocês de casa estão convidadas, tá? A participar do próximo Super Conexão. Vai ser que dia, Wirla? Dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro, ó. E nós vamos falar sobre o que tem no seu inconsciente que bloqueia seu negócio de romper. Nossa, então participem, porque às vezes o seu negócio não escalou, não decolou, porque existe um bloqueio, às vezes, muito pequeno. E é fácil você descobrir, desbloquear e o seu negócio decolar. Certo. Aí tá lá. E aí tem esse grupo e algumas pessoas fazem. E como a Adriana consegue acessar no seu caso foi o plano Collor, né? Acessou, a luzinha apagou. E o que acontece com a vida da pessoa? É mágica? A energia dela muda. Ela tem uma nova percepção do negócio e dela. Posso fazer um adendo? Claro. A Wirla, nossa, a Adriana tá tão diferente, né? Da época que ela tá falando pra mim, parece que ela tá mais leve. Ela falou pra mim hoje, não foi? Eu até comentei com ela, falei, gente, mudou. O que será que mudou? E assim, quando a gente abre todas as gavetas do nosso inconsciente, e eu posso dizer que a gente carrega muito lixo emocional, e que muitas vezes nós criamos escudos de defesa. O que é esse escudo de defesa? A forma com que a gente se comunica, a forma com que a gente se posiciona. Por quê? Então, mas voltando no exemplo, aí a pessoa que não é a Adriana acessou, o que vai mudar? Porque as pessoas podem falar assim, é mágica, o que é isso? É ciência mesmo? Entendeu? Na prática, como que a gente visualiza? Como que a gente apalpa isso? Posso dar um exemplo de uma cliente? A mudança é imediata. Sim, vou dar um exemplo de uma cliente minha, que ela é de São Paulo, e ela veio com muita escassez no negócio dela. Muita rotatividade de funcionário, não sabia o que estava acontecendo. E aí ela veio passar pelo processo para descobrir por que o negócio dela não rompia. E aí, dentro do inconsciente dela, nós acessamos uma dor emocional de quando ela estava gestante do segundo filho. Ela foi demitida porque a empresa
foi embora do Brasil, era uma multinacional. E o marido, passando muita dificuldade, foram cortar a energia da casa dela. Ela com uma neném no colo e outra na barriga. E ali, já tinham se passado 10 anos. E ela ficou congelada ali. Então, o negócio dela não rompia. O demônio do poste que a gente fala, né? Cortou a energia, o demônio do poste, né? Foi lá e cortou a energia. E aí, quando desbloqueou... Quem nunca passou por isso? Quando desbloqueou essa energia onde ela estava, toda a equipe foi trocada, porque ela só atraía equipe escassa como ela. Até isso nós atraímos para a nossa equipe. O negócio dela rompeu tanto que ela teve que fazer parcerias com outras empresas para ela conseguir atender. Ela tem uma agência de marketing em São Paulo, não conseguia mais atender todos os clientes que chegavam. O primeiro cliente que ela fechou depois da mentoria dela foi uma franquia com 17 franquias de fast food. Olha que interessante. São, assim, cases de sucesso, né? Eu acho isso muito... E, agora vem aquela velha questão, né? Para o pessoal de casa entender, isso aconteceu com a sua cliente, pode acontecer com algumas empreendedoras do projeto Mistura Feminina, mas eu ainda não entendi a sua virada de chave. Aí, assim, você não só acessou para ser professora universitária, mas você quis também trabalhar na área. O que acontece? Quando eu busquei a neurociência para descobrir por que a minha vida tinha processos de altas e baixas, eu resolvi aplicar com as pessoas à minha volta. E aí eu comecei a ver a transformação, primeiro, das pessoas da minha casa, dos meus amigos. Falei, gente, esse negócio é muito mágico. E ver as pessoas se libertarem de dores emocionais, ver as pessoas prosperarem, é um valor inestimável. A Wirla entende, você ver a transformação na vida do outro. E aí hoje eu entendo, falei para a Wirla agora há pouco, hoje eu descobri qual é o meu propósito de vida. Porque a questão do propósito, que a gente ainda não chegou. Gente, o que é esse propósito? Me explica. O meu propósito de vida, muitas pessoas imaginam que o propósito está atrelado à sua profissão. E não? Não tem nada a ver. O seu propósito de vida é aquilo que você gera de valor para o outro. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, por que eu trabalho tanto? Por que eu estudo tanto? Eu trabalho 14, 16 horas, mas eu não consigo sair das dívidas. É tipo assim, 98% dos brasileiros. É a Sim. dor dos 90%. Estudar tanto, não sei, né? Mas trabalhar muito, o povo trabalha. Só que acontece, essas pessoas não estão vivendo seu propósito. E propósito e prosperidade caminha muito junto. Por que caminha junto? Porque é o equilíbrio entre o dar e receber. O Mistura Feminina é um projeto que ele oferece ferramentas, caminho, conexões. É o dar. Tá, mas espera aí, agora você falou do projeto Wirla. Esse tanto de mulher num projeto, não tem inveja, não tem insegurança, não tem mimimi. Como que você lida com isso na prática, como se diz lá no campo de batalha? Tem muito. Inclusive, o Conexão nasceu com esse objetivo. Porque eu acredito que se eu conheço a Adriana, que às vezes eu vejo nas redes sociais e até vende o mesmo produto do que eu, e eu vejo ali rapidamente, eu meio que fico com inveja. Poxa, está sobressaindo. Eu não apareço, ela aparece. Então, você começa a gerar algo porque você não conhece a pessoa. E o Conexão, ele veio na época com essa intenção. Porque a mulher é invejosa, né? Assim, é naturalmente inveja. Vamos ser sinceros, gente. Eu vou ter que Você já sentiu inveja de alguém, Adriana? Eu vou ter que discordar porque a inveja, ela é resposta a uma dor da pessoa. Não é o fato de ser mulher que quer dizer que tem inveja. Dentro de todo comportamento, e isso a neurociência explica muito bem. Homem também tem inveja, né? Não necessariamente, Leidiana, porque a inveja responde a uma dor emocional. A pessoa, quando passou por injustiça na infância, na adolescência ou no seu processo de vida, algo que aconteceu a ela que foi caracterizado como injustiça, a resposta comportamental dela é a inveja. Então, hoje tem que tomar muito cuidado de rotular alguém de invejoso, porque ele só está respondendo a uma dor emocional que ele tem,
ele precisa de ajuda e não de julgamento. Tá, mas é aquela velha questão, né? Muitas vezes a pessoa ela não quer ser ajudada. E o que é que faz? Tá tudo bem. O que bem. você faz, Wirla, quando chega pessoas no grupo que começa a inveja, começa aquele clima e se está contaminando o ambiente, como que você lida com isso? Geralmente, mesmo sem passar pela neurociência, eu não dou ênfase em primeiro lugar. Porque se eu for dar ênfase para as briguinhas, para as fofocas, eu acho que eu agravo a situação. Primeiro, eu não dou ênfase. Porque as pessoas acham que empreendedorismo é só flores. Mas o que é empreendedor? O que é empreender e o que é ser mulher empreender? Não, eu digo assim, desde as solteiras, como eu, né? Mas que às vezes as pessoas... a vida da pessoa é fácil, né? A questão do rótulo. As casadas, até que você faz tudo, né? É o financeiro, é o marketing. O que é empreender para a mulher? O empreender para a mulher Gente, é um esforço que você faz, assim, que é sobrenatural. Porque ser mãe já é um esforço, né? Porque, gente, você se torna mãe. Quando você vai empreender, principalmente quando 90% das mulheres começam a empreender após a maternidade, é um esforço triplicado. Por que você acha que é após a maternidade? Você acha que as empresas que contratam de CLT não dão apoio para as mulheres continuarem trabalhando e serem mães? Muitas não dão esse apoio. E a visão da mulher é o quê? Eu vou ter o meu próprio negócio para mim ter mais tempo. Para mim ser dona dos meus horários. E não é assim que acontece. Porque a gente só entende isso depois que a gente começa a empreender. Porque você vai trabalhar muito mais. Porque o que você trabalhava 6 horas, 8 horas, você vai trabalhar 24 horas. Porque empreender, principalmente quando você é pequena empreendedora, você é sozinha, se você não trabalha essas 24 horas pensando no seu negócio, em estratégias, em marketing, estar nas redes sociais, em comprar, vender, precificar e etc., porque são muitas as informações que você precisa ter dentro da sua empresa, fotografar e colocar a descrição e atender o cliente, fazer entrega, porque muitas, até a entrega do seu produto ela faz. E a gente sabe, é bom, eu gosto de falar isso, porque muitas das pessoas que estão nos assistindo fazem essa rotina. Acorda cedo, vai dormir tarde, é menino do lado, quando não é menina, às vezes tem uma outra responsabilidade. Deixa aí nos comentários. Você tem essa rotina? Como que você manda seu produto para o seu cliente, né? E voltando a falar, eu percebi que durante a pandemia o Mistura ficou muito visto. Como que foi a pandemia para o Mistura? No Mistura, na pandemia a gente falou assim, vamos parar tudo, né? Mas, assim, Deus manda pessoas extraordinárias para estarem junto conosco, né? E uma dessas pessoas, a Débora Rosa, falou assim, Willa, leva para online. E, assim, com muita dificuldade início de pandemia, com toda aquela situação com criança em casa. Meu marido é bombeiro, então estava vivendo, né, todo aquele processo de ir ao hospital, não podia ficar em casa. Era, né, uma das pessoas que não podia estar em casa, né, isolado. Então você ficou sozinha? A gente sozinha e ele trabalhando né, e chegava em casa, SAMU, bombeiro, então ele estava lidando diretamente, né, era a linha de frente. E o Mistura Feminina passando por essa etapa, né? E aí a gente levou tudo para o online. Então, o que era de feira física, que ali cabiam 25 por conta da nossa estrutura física, que não cabia mais de 25 empreendedoras, quando a gente foi para o online, a gente cresceu de uma forma assim muito grande. Porque não tinha limites, né? O online não tem limite. Então, assim, nós começamos a levar as feiras para o online. Né? Foi todo mundo para o online. As mulheres começaram a ver o Mistura com outros olhos. Como você faz uma feira online, na prática? Nós fizemos da seguinte forma. Nós fizemos alguns grupos de WhatsApp. Dentro desses grupos, 5 grupos de WhatsApp com algumas empreendedoras de nichos diferentes dentro de cada grupo. E elas iam colocando suas clientes ali dentro. E a gente tinha horário de postagem, um cronograma para essas postagens e vendendo ali dentro. E aí eu fiz um cronograma para todo mundo, falou, ó, tal horário é fulana, tal horário é ciclana, tanto post para cada, dessa forma, tal, grupo fechado para os clientes, então as clientes não perguntavam, não tinha poder de fala dentro do grupo, para a gente ter uma organização melhor. E aí a gente ia postando isso no Instagram, falando toda essa movimentação, me veio a cabeça de fazer desfile online. Desfile online? Foi, eu falei assim, gente, a gente precisa trazer entretenimento. Então, vamos fazer uns desfiles. Então, a gente não podia ter muita gente. Então, a própria empreendedora que vendia o vestido, ela era modelo. E nós ali modelando também. E, assim, era no máximo 4, 5 pessoas, né, naquele ambiente, porque não podia ter mais que aquilo. E a gente foi apresentando produtos.
E a gente fez alguns desfiles online, que era trazer esse entretenimento, mostrar os produtos. Não tinha venda, porque quem queria comprar vestido, quem queria comprar batom, aquela incerteza, insegurança. Mas a gente estava trazendo, né, essa movimentação para o Instagram para que não ficassem paradas, perdidas, desacreditadas e tristes, porque ali a gente ria um pouquinho, a gente conversava um pouquinho, a gente via, né, aquela melhorava movimentação. A energia, né? A energia que a neurociência tanto faz. E quando voltou da pandemia, que a gente já estava, que a gente não perdeu esse gás, esse foco, voltamos com a força total. Então a gente voltou pós-pandemia aí, fazendo feiras de grande porte, trazendo os desfiles para dentro das feiras. E assim foi sensacional, porque aí a gente abrangeu mais empreendedoras. É claro que muitas se perderam ao longo do caminho, né? Desistiram e etc. Voltaram para a CLT? Ou voltaram para a CLT, ou desistiram mesmo, né? De empreender e dos seus negócios. E qual que é a mensagem que você dá assim, para o mundo, principalmente para o ambiente que a gente está falando de neurociência, de negócios, de empreendedorismo, mas para um ambiente de trabalho em geral? Que mensagem que você dá assim, sobre o trabalho da mulher? Você acha que o trabalho da mulher hoje em dia assusta os homens? Tem resistência? Eu acho que a Adriana falaria melhor sobre isso. Agora com a Adriana tá aqui, fugindo com a Adriana aqui, eu tô com medo até, fugindo. Né? Porque agora não tem mais inveja e todo, até fiquei com medo agora de responder as questões. Não é para ficar com medo, não. Eu quero que a Wirla responda. Mas as mulheres, elas têm tomado um espaço, né? E mostrado a sua força. E eu acredito muito que por esses movimentos, né, que estão crescendo de mulheres, elas estão vendo que elas podem realmente. Né, que elas estão conseguindo enxergar através de outras mulheres que todas passam por dificuldade, que todas têm luta. Falando de mulher, eu tô falando se você acha que os homens estão se sentindo assustados pelas mulheres. Sim, estão assustados. Saiu sim aí, estão assustados e podem assustar muito mais, viu? Porque a mulherada está chegando com força total. E você acha que precisa ficar assustado? Acredito que não. Não tem necessidade de concorrência, não. Eu acredito que cada um tem o seu espaço, né? E, assim, as mulheres têm inúmeras atividades, né, domésticas. Então, assim, a nossa forma de lidar com o empreendedorismo é diferente e sempre vai ser diferente. As nossas necessidades são diferentes. Então, o homem ele é mais desbravador, ele tem menos medo, ele sai mesmo para caçar. A mulher não, sempre o empreendedorismo da mulher vai ser um pouco mais diferente, né? E para Adriana, não vou perguntar isso, vou perguntar outra coisa. Tá bom. Mas eu vou perguntar do universo masculino. É aquela pessoa, vamos colocar um homem como exemplo, que desbloqueou, que chegou no ápice lá da vitória financeira, mas que é infeliz, que não consegue manter relações, conexões perto. Porque eu sei que você trabalha muito a neurociência aplicada aos negócios para fazer a pessoa que trabalha, que é power romper e conquistar. E quando é o contrário? Quando a pessoa é rica e não consegue manter ninguém perto? O que acontece? Pelo fato de trabalhar cronologicamente, nós trabalhamos a questão das emoções pessoais, familiares. Então, não tem como ele passar por um processo e ele explodir financeiramente e não melhorar as suas relações. Como você falou do universo masculino, é muito importante também, Leidiana, entender que existe muito homem com energia feminina. Não tem nada a ver com sexualidade. Nós estamos falando de polaridade de energia. Quando a Wirla falou que os homens são mais desbravadores, nós não podemos colocar isso numa balança comum. Por quê? Porque existem muitas pessoas com dores emocionais. E essas dores emocionais, elas pendem para um lado de energia feminina e de energia masculina. Ah, mas o que é energia masculina? As pessoas que estão com desequilíbrio das suas energias feminina e masculina, elas procrastinam. Aí você vê na internet milhões de técnicas para acabar com a procrastinação, mas se você não identificar qual é a energia que você está predominante, a procrastinação vai acontecer. Por mais que você faça checklist, roteiro, tudo, você precisa entender qual é a polaridade que você está. Ah, mas eu sou a rainha da procrastinação. Então, você está em desequilíbrio. Porque quando você equilibra o seu feminino e o masculino, não tem espaço para procrastinar.
entendeu? Entende? Gente, que papo bom. A gente precisa ir para o Conexão, a gente precisa ir para os eventos do Mistura Feminina. Sim. Mas, enfim, temos que terminar. Willa, um minutinho, suas considerações finais. Deixa aí seu recado. Onde que a gente te encontra? Como que o pessoal que está te vendo encontra o Willa? Dia 23, então, tem Conexão Super Mulher com a Adriana. Tem mais alguma outra palestrante? Tem também a Rai Leches. Agora pronto, Leches. Gente, eu nunca acerto esse nome. Que nome difícil. Nós temos 2 palestrantes, então, no Conexão Super Mulher. Um momento muito gostoso de conectar, de fazer network, com coffee break, aquele momento mulherzinha que nós amamos. E como que se inscreve? Pode acessar lá o nosso Instagram, @misturafemininaps, me chama no direct. Também tem um link lá do WhatsApp para você me chamar, que eu mando o nosso link de inscrição para você, apenas R$ 69,90. Tem algum site que a pessoa possa se inscrever? Tem o Ingressar, né? O site da ingressar.com, que você pode se inscrever por lá, ou pode me chamar que eu mando o link para você também. Muito bom, é bom que você já leva o Instagram, já leva para o link, tá certinha. E a Adriana, onde que a gente encontra a Adriana para aprofundar? Porque é um assunto assim, denso, né? Onde que a Dia gente 23 encontra? de setembro eu estarei no Mistura Feminina, né? No Conexão Super Mulher. Estarei falando sobre bloqueios no inconsciente que impedem o negócio de prosperar. Espero vocês. Levarei técnicas para a gente começar a desbloquear essas questões. Se quiser me seguir, tem muito conteúdo lá no meu Instagram, Adriana Brunier. Estarei à disposição, qualquer coisa me chama no direct. E não viva refém das suas emoções. Nós temos todo o direito de prosperar e viver o melhor dessa terra. Amém. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma conversa muito agradável. E eu também quero agradecer você que está aí nos assistindo. Tenho certeza que alguma coisa mexeu não tem como, né? A gente falar de empreendedorismo, de dores e não mexer com o pessoal de casa. E é esse o nosso objetivo. Até a próxima. Obrigada.